Agora a gente pensando assim, é um início de relacionamento, ou não assim, mas que tem esse interesse, né, em descobrir o outro. Costuma-se falar que a mulher pode fingir o orgasmo. E o homem, ele consegue fingir que ele teve prazer e não teve? Quer dizer, ele pode ter um orgasmo e ao mesmo tempo não ter um prazer? Hoje, essa pergunta é muito diferente. A resposta que eu dou hoje do que a resposta que eu dei há 20, 25 anos atrás, 30, quando eu comecei a trabalhar esse tema. Hoje, com os relacionamentos mais fugazes, os parceiros não tão constantes e até uma facilidade maior em ter uma vida sexual, às vezes até mais prática, mais no automático, os homens usando mais os preservativos, eles têm muito mais facilidade em fingir o orgasmo. Porque existe sim a possibilidade do homem ter uma ereção, às vezes até uma ereção plena, e às vezes não tão plena, mas aí ele mantém a ereção até um momento que ele precisaria para estar dando a impressão que ele teve um orgasmo. E com o preservativo, a mulher não tem condição de perceber se ele ejaculou ou não. Então essa é uma maneira que ele hoje consegue muitas vezes disfarçar bastante isso, a ejaculação. Existem homens que conseguem ter um prazer relativamente bom, que se podem atingir um certo nível de orgasmo, sem aquele orgasmo mais completo, que muitas vezes está vinculado mesmo a uma ejaculação, mas que ele consegue ter um prazer muito grande na relação. E são homens que não conseguem ejacular, ou por problemas físicos, ou por problemas medicamentosos, ou por problemas psicológicos. Existem homens que têm uma relação sexual muito boa, mas que não conseguem ejacular. Muitas vezes o homem que não consegue ejacular tem uma trava aí, que não é para ficar muito angustiado, preocupado, porque às vezes é uma trava que vem de uma situação que ele está preocupado com outra coisa, ou que ele ficou mesmo incomodado com alguma situação, uma discussão, alguma coisa que ele percebeu desta relação, o que for. Mas o quanto mais a mulher insiste em que existe algum problema, esse problema se torna um problema. Entendi. Então, essa situação de eventualmente não conseguir chegar ao orgasmo, mas o homem percebendo que a mulher chegou, esse homem já se satisfaz muito. Para muitos homens é muito importante que esse homem tenha conseguido realizar essa mulher, conseguido fazer essa mulher se excitar ou a gostar da relação. Isso para ele é a grande satisfação dele. E o inverso também é verdadeiro. Aquele homem vai demonstrar que a relação foi muito boa para ele quando ele consegue ter a ejaculação e consegue ter o orgasmo, e às vezes está mesmo completamente dissociado ao dela. Para certos homens ou para certas fases de um homem, é importante perceber que pode ser que ele vai ter uma satisfação muito grande na vida sexual dele, ele tendo a própria ejaculação, o orgasmo, sem seguir essa liçãozinha de casa de que os dois têm que ter ao mesmo tempo, ou que ele tem que esperar ela e que tem que proporcionar tantos quantos ela precisar para depois ele ter. Nessa sequência tão conceitual, às vezes a relação se perde. O homem pode até fazer isso direitinho, mas isso não significa que ele vai ter uma satisfação sexual plena. Eu que já estou há quase 35 anos trabalhando, né, nisso, eu me lembro que final da década de 60, com todo o movimento feminista começando a se estabelecer, toda uma releitura do que a sexualidade para a mulher e como o homem deveria lidar com ela, ficou se falando muito de que o homem precisava ser menos egoísta, satisfazer a mulher e prestar atenção de que a mulher também precisava aproveitar, e quase que isso ao longo das décadas foi virando um dogma,
onde era mais importante para o homem ele satisfazer a mulher do que ele se satisfazer. E o que acaba acontecendo é que, para certos homens, essa exigência da satisfação da mulher acaba dificultando muito a satisfação dele. E isso vira uma bola de neve, porque a dificuldade de satisfação dele acaba afetando a mulher, porque a mulher também se sente muito mal de não poder satisfazê-lo. Então, ficam os dois insatisfeitos. Né? Então, é isso que eu estava te falando no começo, e que tem a ver com um conhecer o outro. E quanto mais se conhecem, mais eles viram parceiros. Eles vão conseguindo aceitar, e nem sempre a partir de um diálogo, onde vamos conversar sobre a nossa relação, então vamos falar tudo, e essa conversa vira uma nova instância de regulamentos. Então o regulamento é conversar, a partir do que a gente conversa, a gente decide coisas, na medida que a gente decide coisas, tudo que a gente faz está dentro dessa pauta, e aí o relacionamento vira algo estereotipado e mantido dentro de certos limites que a espontaneidade já não aparece mais. Ela não permeia mais o relacionamento. Tem dentro essas coisas do senso comum, né? Por exemplo, você fala que a mulher curte as preliminares e o homem, em geral, não. Isso é verdade mesmo? Quer dizer, o homem quer sempre chegar direto ao ponto o mais rápido possível e para ele preliminares não é importante? Ou pode ser importante em que medida? Hoje a gente pode dizer que é bem relativo essa questão da mulher querer a preliminar e o homem não. As mulheres, às vezes, que estão num ritmo de vida muito acelerado, elas podem precisar da preliminar para elas justamente se focarem naquele momento, naquele interesse, justamente até para trazer mais perto o afetivo, né, o amoroso de uma relação. Se for assim, a mulher precisa sim da preliminar, mas que ela tenha um tamanho, que ela tenha um tempo que também não a sobrecarregue, que também não comprometa o tempo dela de descanso. Uma mulher que tem uma vida muito atribulada, uma mulher que tem que acordar cedo no dia seguinte, uma mulher que tem uma série de compromissos ao longo do dia, essa mulher muitas vezes ela quer ter uma relação sexual, mas ela não quer ficar na cama um tempão, ela não quer ir dormir tão mais tarde e ela não quer que esse tempo de relação sexual perdure horas a fio, né? Então a gente já está colocando em dúvida se é realmente isso. A mulher é a que quer preliminar e sempre e muito, mas ela precisa, com certeza ela precisa de alguma, né? A não ser que ela tenha tido todo um preparo para ter o encontro sexual sem estar com o parceiro, ou esse preparo já não seja um preparo muito mais sutil, muito menos aparente.